Oi, gente. Olha, boa noite. Oi, Camila. Eu acho que eu perdi a conexão. Tô retornando agora. Isso. Boa noite, gente. O pior é que já tinha uma galera aguardando começar a live e eu caí. Boa noite, gente. Não, tranquilo, Camila. Eu acho que agora tá voltando. Eu já falei com a Jaqueline tá entrando. Ó, a galera tá voltando. Olha, gente, só para deixar o registro aqui, né? Hoje a gente vai conversar com Jaqueline Lima Santos, doutora em antropologia social, professora, pesquisadora, consultora nas áreas, né, de equidade, diversidade, raça, educação para infâncias, para juventudes, para né, todos esses temas relacionados, né, a uma educação para relações étnico-raciais. Vocês vão ver a potência dela. A gente está fechando, né, um par de lives, né, relativos, né, a uma educação antirracista, justamente nesse mês, né, de reflexão sobre, né, o racismo, sobre, né, o resgate, né, e a valorização da, da maior parte, né, da nossa população, que são os negros. Ah, ela acabou de entrar. Peraí, já tô te chamando, Jaqueline. Peraí. Vê se você recebeu alguma solicitação para você entrar. Olá, Opa! boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Não, e sabe o que foi pior, Jaqueline? Quando eu fui te mandar a mensagem, caiu a conexão. E aí caiu todo mundo. Nossa, A galera tá voltando, a galera tá voltando. mas geralmente as lives as pessoas ficam e assistem depois, né? Tem muito isso. E particularmente hoje, Jaqueline, até te antecipo, né? Nem fica preocupada, porque é provável que a gente tenha uma audiência ao vivo um pouco menor, mas o que é exatamente o que você falou, o que acaba acontecendo, particularmente com as lives que a gente faz aqui na Rede Cruzada, Uhum. é que o acesso e a visualização ela vai aumentando ao longo do tempo. Isso é uma boa notícia. É, eu tô acostumada também. O pessoal vai usando como material de estudo, de reflexão, é muito bom. Então, deixa eu só dar mais um minutinho aí para o pessoal, porque eu acabei derrubando algumas pessoas. Ah, tudo bem, sem problema. E aí aguardar eles voltarem. Você está em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo. São Paulo. Aqui foi muito engraçado, foi um dia quente e eu estava na unidade nossa que fica em Del Castilho e Uhum. lá às 4 horas da tarde caiu o céu. Aí eu vim para casa. Aonde eu moro, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Céu limpo. Uhum. E lá onde eu estava, em Del Castilho, foi um pé d'água. É assim, São Paulo também é assim. De um lugarzinho para o outro muda tudo. Olha, então pronto. Olha, acho que a gente já pode começar. Boa noite, gente. Né, como eu antecipei, para quem tinha chegado aí mais cedo, né? A gente está no mês da consciência negra. A gente aproveitou para fazer um par de lives. A primeira foi no dia 7, há 2 semanas atrás, onde a gente teve a oportunidade de conversar com a Carla e a Lua, né? Duas pedagogas potentes da Rede Cruzada para falar da nossa prática numa educação antirracista. E hoje a gente está tendo aí o privilégio e a felicidade de receber a Jaqueline. Eu vou deixar ela mesma se apresentar, porque eu perco o fôlego quando eu falo dela, tá? Ah, E vocês vão ver aí a contribuição, né, que ela vai dar para essas nossas reflexões. E aí, como eu sempre faço, Jaqueline, eu queria te deixar super à vontade para você se apresentar a partir da seguinte pergunta, né? Que percurso você fez
para chegar até aqui hoje e ser uma pessoa referência nesses temas, né, de relações étnico-raciais, de equidade racial, de uma educação, né, para a equidade. Como é que você chegou até aqui? Então, eu trabalho com educação desde a minha época da graduação, né? Eu fiz ciências sociais e bacharelado e licenciatura. E isso fez com que, desde os estágios da graduação, eu realizasse atividades na educação mesmo, atividades de estágios, desenvolvi projetos em bibliotecas, fui monitora de educação infantil, depois fui professora da educação básica, né? E essa experiência que eu tive na educação sempre me trazia a questão sobre as desigualdades no contexto educacional, a desigualdade de tratamento, como isso interfere na trajetória escolar dos estudantes, refletindo também sobre a minha trajetória escolar. Mas, antes de entrar na universidade, eu já tinha uma atuação política, né? Então, eu comecei nos coletivos de hip hop, eu atuava nos coletivos de hip hop e a gente fazia movimentos nas comunidades, fazia debate, fazia evento cultural articulado com causas sociais. E essa articulação no movimento hip hop me trouxe uma formação política muito precoce, né? Quando eu comecei a atuar no hip hop, eu tinha 13 anos de idade. E tinha aquela exigência, né, de que para você ser hip hop você tem que ter consciência, você tem que ter atitude, você tem que estudar. E aí eu fui atrás dessas coisas, do acesso à informação, tanto que quando, ainda na minha adolescência, né, eu produzi um fanzine chamado Encrenca Feminina. Então eu lembro quando a Lei 10.639 ela foi assinada em 2003. Foi tipo uma das grandes notícias assim do fanzine. Eu nem estava engajada na educação ainda, mas foi uma das grandes notícias, né? Então isso impulsionou minha entrada e meu engajamento no ensino superior, na pesquisa sobre essas temáticas e posteriormente fui desenvolvendo estudos, mas eu nunca fiquei estritamente na universidade, eu nunca consegui ficar estritamente na universidade. Então, eu sempre tive a visão do conhecimento como um meio e não como um fim. Então, e não tenho nada contra quem tem conhecimento como um fim, né? Tem gente que quer produzir conhecimento ficar dentro da universidade mesmo. Mas, assim, como que a gente produz conhecimento, como que a gente traz outras formas de produção de conhecimento para dentro da universidade e como que a gente usa isso para transformar a realidade. Então, acho que meu engajamento na educação vem desse processo, né, de utilizar o conhecimento para transformar. Agora, Jaqueline, você já começa derrubando um preconceito, né? Um estereótipo. Essa galera, pô, ela novinha, né? No hip hop, tem um estímulo para estudar, para obter informação. Como assim? Precisa de conhecimento e informação para se engajar com isso? Sim, porque os elementos do hip hop, eles são narrativas do cotidiano, né? E para você narrar o cotidiano, você tem que ter um olhar crítico sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre a vida vivida em sociedade. E eu lembro que quando eu entrei no curso de Ciências Sociais e a gente tinha que produzir teoria, etc., né? Tipo, na verdade, a gente tinha que conhecer a produção teórica, sustentar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer argumentar por meio de produções teóricas de evidência. Eu sentia que eu estava muito preparada para isso, mas eu estava preparada para isso porque no hip hop você tem que olhar para o contexto, ter um olhar crítico sobre o contexto, e você tem que, além de ter esse olhar crítico sobre o contexto, conhecer o que é produzido sobre esse contexto. Então, quando você faz uma letra de rap, você faz citações de outras produções de rap, ou você usa um sample, né, de uma música negra de período diferente, né? Então, você faz uma coxa de retalhos no rap e no hip hop. E eu fazia isso também
na universidade, eu tinha que fazer isso na universidade, né? Que é a produção científica, né? Você olhar para aquilo que já foi produzido, fazer uma concha de retalho com aquilo e inovar, né? Construir, trazer argumentos novos. Fantástico, fantástico. E aí você falou que você sofreu também na sua trajetória, né? Essa questão da desigualdade no tratamento. Como é que foi isso? Especialmente quando você começa a se especializar, né? Você enfrentou, ou tem enfrentado até hoje, obstáculos ou resistência a essa sua, esse seu mergulho constante, né? Na pesquisa, e numa pesquisa que eu vejo, né? Que é pesquisação, né? Como é que é a aceitação de uma mulher negra com tanto conhecimento, com tanto engajamento, com tanto posicionamento? Eu acho que, na verdade, não existe uma aceitação, né? A gente vive um processo de estranhamento o tempo inteiro e a gente vai afrontando, a gente aprende a afrontar, porque as pessoas fazem questão de lembrar o tempo todo que a gente não está no nosso lugar. E olha que eu sou uma mulher negra de pele clara, né? De pele parda, eu não sou uma mulher negra de pele retinta. Mas tem uma coisa que eu falo que é a gente só sente as correntes que a gente nos aprisiona, com referência a Rosa Luxemburgo, a gente só sente as correntes que nos aprisiona quando a gente se movimenta, né? Então, quando a gente ousa ocupar outros espaços que são espaços de poder, espaços para grupos historicamente privilegiados, nós que somos de grupos historicamente discriminados, nós somos questionados o tempo inteiro. As pessoas não acreditam que a gente está ali naquele espaço, né? Por exemplo, uma pessoa branca que mora na periferia, né? Em qualquer periferia, se ela chegar em qualquer lugar e disser que ela é uma médica, ninguém vai duvidar que ela é uma médica. Agora, se uma pessoa negra que realmente é uma médica e chegar e dizer que é uma médica, né, e for atender, as pessoas duvidam, elas não acreditam, né? Elas estão colocando a nossa posição em questão o tempo inteiro. Então, é isso. A gente estuda, a gente ocupa os espaços, a gente se dedica, a gente faz graduação, mestrado, doutorado, a gente resolve tudo numa geração só, né, por conta de todas as discriminações, preconceitos, racismo que nossa família sofreu, né? A gente acaba tendo que resolver tudo numa geração só, porque nossos pais não estudaram, né? E a gente faz graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio e etc. E a gente lida o tempo inteiro com a desconfiança. Mas a gente continua produzindo. Uau! E assim, eita ferro, quanta coisa, mas vamos lá, vou tentar me conter, né? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido pelo lado de cada branquitude, Jaqueline, é essa necessidade que a gente se coloca, né? A gente que eu falo é o branco, né? De inclusive validar, né? O que você está fazendo, você não precisa disso, né? Tem a hora de aprender e de escutar, né? E não de olhar, quando você fala desse estranhamento, eu acho que tem coisa pior que a gente faz, né? De novo, né? A gente, que eu digo, os brancos, a gente já se coloca numa posição de juiz da norma, da norma, né? E aí, deixa eu ver se eu aceito ou não a fala dessa mulher, né? Como se eu tivesse que fazer alguma coisa, né? Eu acho que talvez o máximo que a gente tenha que fazer é escutar e aprender, né? Mas imediatamente vem toda essa construção histórica de eu sempre lembro, né, de um terapeuta que eu tive só por 27 anos e que eu tive assim o privilégio, e de fato foi um privilégio dele ser um negro e ter me colocado na real, né? E ele falava assim: Renato, aqui no Brasil os portugueses foram muito mais competentes que os ingleses nos Estados Unidos, porque aqui eles fizeram o negro saber o seu lugar, né? E eu acho que finalmente de uns anos para cá isso vem sendo desafiado
e já é lei, pelo menos, né? Se não vai por bem, vai por mal, da gente aprender, né? História, né? Porque talvez estudando um pouquinho de história a gente vê que isso tudo é uma construção, não é uma coisa normal. E aí eu queria justamente perguntar, né? Primeiro, justamente por você ter essa especialidade, essa expertise todo, parece óbvio até pela conversa que a gente está tendo, mas eu acho legal te ouvir. Por que é tão importante uma educação para relações étnico-raciais? Tá. Primeiro que o Brasil é um país de dimensão continental formado por muitos povos, né? Não é só falar, tipo, brancos, indígenas, negros e asiáticos, né? Foram trazidos para o Brasil povos africanos de diferentes grupos étnicos, assim como brancos de diferentes territórios, né? E a gente tem aqui, hoje a gente tem ainda mais de 300 etnias indígenas no Brasil, por exemplo. Então, nós convivemos com a diferença o tempo inteiro, e a diferença não é um problema, né? Nós queremos falar de igualdade, mas nós não somos iguais, nós somos diferentes, e nós temos que entender que a diferença não é um problema, que o problema está na hierarquização das diferenças. O que a gente quer é que todo mundo tenha acesso aos direitos, mas nós não somos iguais, a gente não tem que insistir na narrativa da igualdade. O que a gente tem que insistir é na narrativa da equidade, para que todas as pessoas tenham acesso a direito, independente das suas diferenças, né? Que esse acesso aos direitos seja possibilitado considerando suas trajetórias, suas especificidades. Bom, nós temos diferentes matrizes culturais e diferentes origens. Esse é o primeiro ponto. Esses diferentes povos e esses diferentes grupos contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento cultural, econômico, social, tecnológico. Se a gente pega os diferentes ciclos do desenvolvimento econômico no Brasil, né? Você pega a cana-de-açúcar, o ouro, sabe? Você pega os diferentes, você entende e olha para a história dos povos e dos grupos étnicos africanos que foram trazidos para cá para ser escravizados, você consegue relacionar esses ciclos com as formas de conhecimento que esses povos detinham no seu território, né? Então, se você fala dessa história, você tira esse grupo social do lugar de escravizados e coloca esse grupo no lugar de sujeito, que contribuiu para o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico do Brasil. Por exemplo, não sei se alguém aqui já foi no museu africano, afro-brasileiro. Por exemplo, quando você chega no Museu Afro-Brasil em São Paulo, você tem lá as máscaras africanas, né? São máscaras que foram esculpidas em madeira, né? E que tem uma argola dentro da outra. Você não encaixou uma argola dentro da outra, você esculpiu aquilo na madeira. Então, se você faz instrumentos como aquele, você não vai fazer uma moenda de cana-de-açúcar, né? Porque os negros africanos aqui, eles trabalhavam, mas eles também faziam as ferramentas de trabalho. Se a técnica de tirar o minério da terra e fazer o ferro surgiu em determinada região do continente africano, esses povos não detinham conhecimento para explorar o minério, o ouro, né? Então, as técnicas de plantação em massa, né? Então, tudo isso está relacionado com os ciclos econômicos do Brasil. Então, trabalhar a educação para as relações étnico-raciais é reconhecer as contribuições dos diferentes povos para o desenvolvimento da sociedade brasileira. A história do Brasil não começa com a chegada dos europeus. Tinham povos indígenas aqui, que inclusive têm conhecimentos medicinais que hoje são explorados por grandes empresas da indústria farmacêutica e que não valorizam os saberes dessas pessoas, né? Saberes que envolvem plantas, que envolvem conhecimento de planta, que envolve cura. Então, o que eu estou falando aqui? Que educar para as relações étnico-raciais é considerar as contribuições dos diferentes povos para o desenvolvimento da sociedade brasileira
E, além disso, reconhecer os elementos da nossa história que faz ser o que a gente é hoje, né? Quais são esses elementos? A escravização, a colonização, que fez o quê? Gerou desigualdades, gerou desumanização de grupos não brancos que sofrem com racismo até hoje, né? Que são tratados como sujeitos fora do lugar. Então, além de reconhecer o protagonismo dos diferentes povos que compõem a sociedade brasileira, é também entender como nós nos relacionamos no nosso cotidiano, como o nosso imaginário social ainda é alimentado pela escravidão e pelo colonialismo, e como, a partir do olhar crítico sobre essa história, a gente transforma nossas relações cotidianas daqui para frente, né, para construir uma sociedade com justiça social. E Jaqueline, como começar isso? Eu vou agora tentar fazer um percurso da jornada da educação básica, né? Como fazer isso a partir, por exemplo, da educação infantil? Uhum. Então, porque o que a gente sempre fala é que não se ensina educação antirracista, se pratica educação antirracista. Então, praticar educação antirracista é você ter um ambiente escolar que acolhe todo mundo e onde todas as pessoas se vejam. Que as crianças, elas cheguem na escola e, por exemplo, elas vejam representadas nas paredes da escola ou nos livros infantis ou nos brinquedos, pessoas negras, indígenas, asiáticas, brancas, como é a sociedade brasileira. E não só bonecos, instrumentos, personagens brancos. Você ter nesse ambiente instrumentos e ferramentas que tornem todos os sujeitos visíveis, né? Então, eu vou chegar na sala de aula, eu vou ter uma história infantil com protagonistas brancos, mas também vou ter com protagonistas negros, eu também vou ter com protagonistas indígenas. E você vai chegar na escola com o seu cabelo crespo e a professora não vai achar que você é foco do piolho, porque você tem o cabelo crespo, ou você vai ser menos tocada porque você é uma criança negra, que é o que acontece muito na educação infantil. Diferentes estudos mostram que as crianças negras são menos tocadas, são menos tratadas como sensíveis, suas emoções são menos consideradas, né? Então a gente tem que lidar com isso, né? A gente fugir dos estereótipos, né? E tratar todas as crianças de acordo com as suas necessidades, suas especificidades, valorizar suas identidades. Então, educar para as relações étnico-raciais, para a diversidade étnico-racial na educação infantil, diz respeito ao tratamento dos profissionais da educação com as crianças, que vai refletir no tratamento com as crianças também. Diz respeito na forma como você seleciona seu material didático e paradidático, os desenhos que você leva para as crianças assistirem, os contos, as cantigas, as representações, os bonecos, as bonecas, aquilo que você imprime na parede da escola. Uau! Isso me leva a... De novo, né? Desculpa eu falar uma coisa tão que vai parecer tão óbvia para você, né? Mas eu acho super importante destacar aqui para o pessoal. Quando você traz desse jeito de uma ambiência, né, que expressa a pluralidade, requer também, então, que eu não vou falar só dos educadores, né? Quer dizer, que toda a comunidade escolar tenha consciência disso, né? Uma formação continuada, uma conscientização, o que você fala, né? De viver, né? Essa pluralidade, essa diversidade e esse respeito, né? Mútuo entre a comunidade escolar, né? Porque só vai repercutir na criança se isso acontecer de fato. O que eu estou imaginando, né? Há de se ter um processo muito intencional de falar e refletir e expressar isso entre a equipe pedagógica, né? Sim,
Sim. Tem uma outra questão que antecede ao que vai acontecer na escola e no cotidiano escolar, que é a preparação das pessoas que vão trabalhar nesses contextos, né? Que é a formação inicial e a formação continuada. Como que a formação de educadoras e educadores no Brasil forma para a equidade racial? Quantas disciplinas essas pessoas têm sobre essa temática na graduação, né, nos cursos de licenciatura? Qual o suporte que elas têm das secretarias de educação para trabalhar com essa temática? Porque hoje o que a gente vive também é que quando professoras e professores eles começam a trabalhar com essa temática nas escolas, alguns deles sofrem perseguição, são questionados por familiares, porque não entendem, né, a importância da temática. Porque você está promovendo, sim, uma mudança de paradigmas. Então, o professor ele vai trabalhar com isso, mas ele precisa do suporte da gestão da escola para trabalhar com isso. Ele precisa do suporte da coordenação pedagógica para se preparar para trabalhar com essa temática. Ele precisa dos cursos de formação da Secretaria de Educação para trabalhar com essa temática. Ele precisa que os materiais que cheguem da Secretaria de Educação para desenvolver as atividades pedagógicas no cotidiano lhe preparem para trabalhar com essa temática, lhe possibilitem trabalhar essa temática também. Então, é muito mais do que só o desejo docente, né? Quando a gente fala dessa temática, a gente está falando de uma dimensão institucional, né? Que precisa ser alcançada em diferentes níveis, né? A gente precisa ter gestores públicos que se comprometem com essa temática e a partir desse compromisso aí eles vão fazer investimento, né? Porque para você ter material e você ter formação e você ter pesquisa, novas descobertas, novas produções de conhecimento sobre esse tema, você tem que ter investimento. E muitas vezes essa temática é trabalhada de forma sistemática, isolada, pelo professor na sala de aula. O que significa isso? Significa que você está vulnerável, porque a qualquer momento um familiar de aluno pode vir questionar seu trabalho e você não tem suporte da gestão, né? Porque você não tem o suporte da gestão para trabalhar com isso. Significa que você faz um trabalho na sala de aula e aí o aluno muda de sala de aula e daqui a pouco essa temática pode ser totalmente desconstruída, porque não existe um trabalho em rede, não existe um trabalho articulado. E esse é o desafio, porque a gente hoje tem 20 anos da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e educação para as relações étnico-raciais no currículo da educação básica. Então, são 20 anos que a gente completa no dia 9 de janeiro de 2023. Inclusive, foi a primeira lei assinada pelo presidente, que agora volta a ser ex-presidente, que agora volta a ser presidente do Brasil. E a gente tem que continuar falando dos mesmos temas 20 anos depois. Você tem que continuar sensibilizando os profissionais da educação para trabalhar com essa temática. Por que você tem que continuar sensibilizando os profissionais da educação para trabalhar com essa temática? Porque eles... Você faz a formação, fala do racismo, demonstra como o racismo é um obstáculo para a consolidação do direito à educação de todas as pessoas, porque isso implica a trajetória educacional das pessoas. Você fala que tem que fazer trabalho com a temática. Aí esse professor ele volta para a escola e ele não consegue dar continuidade a isso, porque ele não tem material, porque ele não recebe formação para isso. E aí, no ano que vem, ele vai fazer uma nova formação sobre essa temática também. Mas o sentido operacional disso, né, a prática disso, não caminha. E a gente está falando aqui que a educação antirracista, ela não se ensina educação antirracista, se pratica educação antirracista. E como que você pratica educação antirracista se você não tem material, se você não tem suporte, se você não tem nada disso? Pelo contrário, né? Você tem crenças que vão de encontro a isso. Uhum. E olha, tem que te dizer, é realmente muito triste, né? Como você falou, uma lei que tem 20 anos, a gente ainda está tendo que explorar a sensibilização. E eu não tapo muito sol com a peneira, não, Jaqueline. Dentro da nossa instituição, que vem com uma intencionalidade muito clara, né?
de uma educação pela equidade racial, essa tua última fala, eu vesti a carapuça totalmente. A gente tem lidado com situações de reação da própria equipe pedagógica. Eu tenho que falar isso aqui. A gente tem lidado com muito cuidado, mas de algumas pessoas da nossa equipe pedagógica reagir e perguntar, né? Ué, agora a gente vai privilegiar os negros, né? Quer dizer, não é uma questão de reparação, não é uma questão de reconhecimento, é o contrário, né? A gente já tem enfrentado alguns desconfortos de alguns familiares, né? Por que a gente está promovendo, né? Crenças de matrizes afro-brasileiras, né? Quando, na verdade, a gente está mencionando e falando e contando histórias, assim como a gente conta histórias, né? Que têm origens, né? Na cultura judaico-cristã ou na greco-romana, mas sai da normalidade, né? E a gente está tendo que lidar com tudo isso. E, assim, como isso é difícil, Jaqueline. Eu sei que você não tem mais paciência para isso, mas é uma complexidade de temas que é uma pena que, às vezes, né, a gente tem que conversar entre nós lá na Rede Cruzada, e eu imagino isso em vários espaços de educação. Assim, será que a gente está sendo muito... a gente está indo com muita sede ao pote? Será que a gente está sendo agressivo, né, com esse assunto? E aí, Jaqueline, o que você fala para a gente? Eu acho que toda mudança, ela acaba gerando alguns conflitos, né? Porque, assim, nós fomos educados dessa forma, né? E a gente foi educada numa sociedade racista. Você propõe uma mudança de paradigmas, né? A escola não é espaço, você diz, né? A escola não é espaço mais para você ficar falando durante anos, né? Quase tipo, uma década e meia, apenas sobre ensino, sobre história da Europa, sobre os saberes da Europa, porque aquilo que nos constitui enquanto sociedade brasileira se alimenta das formas de saber, pensar, fazer dos povos africanos, dos povos indígenas, e você traz esses conhecimentos para dentro da escola. Só que esses conhecimentos são conhecimentos de grupos historicamente discriminados, né? Então, muitas coisas que você vai falar no ambiente escolar vai ser visto com certa intolerância por conta do racismo. A gente vive numa sociedade racista. Por isso que, além de pensar estratégias para educar para as relações étnico-raciais, a gente tem que ter campanhas públicas de sensibilização da sociedade. As pessoas precisam ter acesso a dados, a evidências que demonstrem como o racismo é um obstáculo, né? Como o racismo faz com que muitas pessoas deixem de ter seu direito à educação plena garantida, né? E você tem que falar, você tem que demonstrar isso para a sociedade e engajar a sociedade nessa temática, para que ela assuma o compromisso com essa temática também. E se a sociedade assume o compromisso com essa temática, você tem mais liberdade para cobrar o poder público. Quem está na gestão pública tem mais liberdade para atuar. E o docente que está lá na ponta, que está fazendo o trabalho, a gente recebe relatos cotidianos de professores que apanham porque estão trabalhando com essa temática, sabe? Outro dia, uma amiga estava trabalhando com arte afro-brasileira, e aí ela estava trabalhando com o artista Rubem Valentim, e o Rubem Valentim, né, ele faz lá as obras, figuras geométricas e tal, e essas figuras, elas remetem às ferramentas dos orixás, né? E aí chegou uma mãe na escola falando que ela estava ensinando macumba para o filho dela, só que isso é uma dimensão da cultura brasileira, né? Tá no cotidiano da cultura brasileira. E a professora
foi violentada, né? E não teve suporte da gestão escolar. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa ter campanhas públicas de sensibilização da sociedade. Só que a gente também não pode recuar diante dessas coisas que estão acontecendo. Eu acho que a gente tem que fazer um enfrentamento. A temática tem que entrar e pronto. A gente tem 20 anos de lei. A gente não está falando de uma história que não faz parte daquilo que a gente é, porque a história e cultura africana e afro-brasileira e indígena fazem parte da Constituição da sociedade brasileira, fazem parte da Constituição do sujeito brasileiro, e a gente tem que trabalhar essas temáticas na escola. A gente não está falando do outro, do distante, para falar só no dia do índio ou no dia da consciência negra. A gente está falando daquilo que nós somos. A Lua entrou aqui, né? A gente não pode recuar. Ela trabalha com a gente na Rede Cruzada. E fantástico você trazer, Jaqueline, essa questão sistêmica, né? Da gente estar inserido numa sociedade totalmente racista e que se a gente fica restrito, né? Achar, né? Que se a gente não forçar também essa dimensão do público, né? Das autoridades, de fazerem campanhas, de trazerem dados, realmente as coisas ficam mais difíceis, né? A gente, enquanto sociedade, como parcela da sociedade, tem que exigir isso, porque interessa para muita gente não falar sobre isso, né? Não reconhecer isso. E eu acho que, particularmente, Jaqueline, nós, né, na Rede Cruzada, nós somos uma organização da sociedade civil e a gente atende população de baixa renda, que você imagina, majoritariamente negra, né? Uhum. E se a gente não coloca, né, como premissa uma educação antirracista, não tem como fazer um trabalho social. E a gente já tinha uma intuição, né, talvez uma certeza de que a gente ia enfrentar resistências, inclusive nas nossas famílias, né? As famílias que a gente atende. Mas, como diz a Lua, que trabalha conosco, né? A gente não pode recuar. Só que é aquela história, né? Eu falo de um lugar muito confortável. Você sabe o que eu estou falando. Mas eu fico imaginando educadoras negras, pedagogas negras, como você fala, né? Há de se ter todo o suporte da gestão escolar para dar, né, o fundamento para tudo isso e sustentar tudo isso. Mas, ainda assim, fora dali, né, tem outros atravessamentos. Né? Uhum. E política pública, a gente vê a relevância da política pública, a gente vê a relevância da pesquisa, a gente vê agora, né, a relevância da gente. A gente tem conversado isso na Rede Cruzada, né? Se o trabalho que a gente faz se restringe àquelas pessoas que a gente atende, não é que não tenha valor, mas se isso não tem uma repercussão para que seja experimentado em outros espaços, que tenha repercussão pública, né, no seu sentido mais amplo, está faltando alguma coisa para a gente fazer. Né? Uhum. Uau! Aí, avançando um pouco para as adolescências, né, e juventudes. Uhum. A gente se surpreende, né? Eu tenho 2 filhos, né, em escolas privadas, estudando muito sobre Grécia, sobre Roma, e aí tem um anexo sobre África, como você mesmo diz, né? África como se a África fosse uma coisa só, sobre Índia, sobre China, quase que cumprindo uma obrigação, né? Mas sem trazer realmente uma reflexão da relevância, né, dessas culturas todas para a formação, né, do nosso processo civilizatório, particularmente o Brasil. Né? Como é isso para a garotada, né, para os adolescentes, para os jovens?
Você falou do hip hop, você com 13 anos, né, ter tido essa sorte, vamos dizer assim, de estar num ambiente estimulando, né, a sua posição, o seu posicionamento político, né? O quanto ainda é perigoso se falar sobre isso, né? Um posicionamento crítico, um posicionamento político, porque às vezes tem gente que acha que posicionamento político é até palavrão, né? Uhum. Você tem algumas reflexões, orientações para como trabalhar isso com os adolescentes? Sim, eu acho que, na verdade, na educação infantil, a gente estava falando do espaço, né? Como que você organiza o espaço, os referenciais do espaço e o tratamento. Isso continua presente na adolescência. Mas, quando a gente está falando de adolescência e juventude, você tem possibilidade de discutir outras dimensões das relações étnico-raciais, que é a produção das desigualdades, por exemplo. Como que nós nos relacionamos e como nós produzimos desigualdades. Como que a gente cria grupos privilegiados na sociedade brasileira, né? E como isso, e se isso é legal, né? Olhar para as nossas relações cotidianas, olhar para a cultura escolar, para o ambiente escolar, para o acolhimento. A gente sabe que tem um grupo que começa a deixar a escola ali no início da adolescência, né, que é depois que passa o 5º ano do ensino fundamental, a partir do 6º, 7º ano, e que isso que é chamado de evasão desses grupos na escola, nesse período, na verdade é expulsão, porque a gente tem um processo educacional que não considera a subjetividade, a trajetória desses sujeitos, né? E que vai expulsando eles para fora da escola. Vou dar um exemplo agora. A gente está fazendo um trabalho todas as sextas-feiras numa escola na extrema periferia de São Paulo, na cidade de Tiradentes, mas é lá no final da cidade de Tiradentes mesmo, em São Paulo. O trabalho é especificamente com meninas negras, porque durante a pandemia a gente teve um processo de evasão e de não acesso ao ensino remoto maior por essas meninas que passaram a ter que cuidar dos irmãos mais novos, desenvolver as tarefas domésticas, e aí acabaram não acompanhando as atividades de ensino remoto. E as famílias negras são a maioria das famílias que não tiveram direito ao trabalho remoto. Elas continuaram trabalhando presencialmente, porque são pessoas que trabalham em serviços como cobrador, motorista de ônibus, repositor de supermercado, caixa de supermercado, limpeza, serviços que foram considerados essenciais. Então, essas meninas, elas acabaram assumindo essa posição. E aí, a gente está desenvolvendo esse projeto, né? E aí a gente chega na escola e vai conversa com as pessoas, e aí os professores falam assim: mas fulana tem muita dificuldade em aprender matemática, ela vai reprovar por causa de matemática, etc. E aí você vai observar o cotidiano de fulana, ela está envolvida com jogos interclasses. E para pensar os jogos interclasses, ela tem que pensar a escala de jogos, ela tem que pensar pontuação, ela tem que pensar os grupos, as faixas etárias, as turmas, ela tem que pensar tudo isso. Então, ela está desenvolvendo conhecimento matemático aí nesse momento. Se ela está desenvolvendo conhecimento matemático, qual que é a dificuldade dela aprender matemática? A dificuldade dela aprender matemática está na relação que o professor estabelece com o conhecimento. O que é produção de conhecimento, né? Tipo, você vai trabalhar com o conhecimento matemático com fórmulas na sala de aula, ou você vai considerar a produção de conhecimento matemático que os estudantes operacionalizam no cotidiano quando eles falam quando eles estão organizando jogos interclasses? Ou quando um estudante vai fazer uma receita de bolo e ele sabe que são 3 ovos para uma xícara de farinha.
e ele está desenvolvendo noção de proporcionalidade, mas não consegue fazer uma operação básica na escola, né? Então, eu acho que essas culturas juvenis, práticas juvenis no cotidiano escolar, elas precisam ser consideradas, os estudantes precisam ser colocados como protagonistas no cotidiano escolar, para que eles possam desenvolver as habilidades e as competências que estão nomeadas no currículo, por exemplo. Nossa, obrigado. Muito bom, muito bom. Outra coisa também relacionada aos adolescentes, né? Me dói quando eu consigo reconhecer e dizer para os meus filhos, por exemplo, sobre a ancestralidade deles, né? O avô ou o bisavô que veio daqui, da acolá, da Europa, eu tenho, graças a Deus, até conhecimento, né, pela minha mãe, né, bisavô índio, negro, mas muitas dessas crianças negras, quando forem, né, buscar mais origens, você sabe que teve um apagamento da história e o pior, né? Se chegarem a descobrir, vão ser, como você falou, né? Vão ser colocados como escravizados, mercadoria, né? Uhum. Desumanizados, como você fala. Como assim resgatar esse passado, essa ancestralidade, sem machucar tanto, né? Porque assim parece que não tem, né? Uhum. É que assim, o processo de desumanização do sujeito negro, ele acontece por meio do apagamento das suas especificidades. Como eu falei anteriormente, os povos africanos que vieram para o Brasil, eles não eram todos iguais. Eles eram de grupos étnicos diferentes, falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes, né? E qual que é a concepção que se tem por trás da ideia do negro, que futuramente vai ser ressignificado, né, pelo movimento de negritude, né? O contato com a diferença, como eu falei, o problema não está na diferença, está na hierarquização das diferenças. O contato com as diferenças produz estranhamento, mas esse estranhamento ele pode ser utilizado para você conhecer nessa diferença, para você desumanizar essas diferenças. E o que aconteceu no contato dos europeus, que também não eram homogêneos, com os povos africanos? Nós somos diferentes e a nossa diferença nos coloca como superiores, e porque nós somos superiores, nós temos direitos de escravizar e civilizar os outros povos. E aí você tira as especificidades desses povos, porque o que eles são? Eles são reduzidos à cor da pele deles, ao negro, né? E aí, o que acontece na nossa história quando a gente pensa diáspora negra? A gente não sabe de qual grupo étnico a gente veio, de qual região do continente africano a gente veio, quais são os nossos ancestrais. Se você conversa com uma pessoa branca, ela vai falar: eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol, mas eu sou descendente de alemão. Mas as pessoas negras, não, sou descendente de africanos que foram escravizados, né? Essa que é a questão. E aí, o que acontece? Esses africanos e esses negros da diáspora dos diferentes territórios, desses diferentes territórios, eles passam a entender, né, na relação com o sujeito branco, ao passar a ocupar espaços dos sujeitos brancos, que eles são racializados, né? Eles não são vistos. Por exemplo, quando os africanos começam a imigrar para a Europa, na primeira metade ainda do século passado, eles não eram vistos como angolanos, moçambicanos, que aí é uma divisão também posterior, que tem a ver com a partilha da África. Nem isso era considerado. Eles são vistos como negros, né? Então, eles têm uma experiência racializada comum, que tem a ver com a história do racismo, do colonialismo, da escravidão. Então, se eles têm uma experiência racializada comum, que atribui tudo que é negativo à sua cultura, à sua cor,
a sua identidade, ao seu cabelo, ao seu estereótipo, eles pegam essa identidade comum e ressignificam. E começa a falar dos aspectos positivos do sujeito negro, começa a valorizar o cabelo, começa a valorizar a estética, começa a valorizar a cor, começa a valorizar a língua. E aí surge o movimento de negritude, que ressignifica a ideia do negro, trazendo aspectos positivos sobre o sujeito coletivo negro, que é um sujeito racializado. E o branco também é racializado, porque o Frantz Fanon fala assim, que o negro ele é mistificado. O branco, ele também é mistificado. A ideia do branco superior também é uma construção social, mas ele é mistificador por conta das relações de poder que foram estabelecidas. Então, essa ressignificação é importante, porque esse movimento de ressignificação dessas pessoas que se encontram, né, a partir dessa experiência racializada comum, que vai reescrever uma história do continente africano. Também, que vai contrapor a ideia da África sem história, né? Que vai desenvolver metodologias que tornam possível o ensino de história da África. E é uma metodologia que vai para além da análise documental, vai para a história oral, para a arqueologia, para a paleontologia, etc. A coisa é tão forte. Eu estou me tocando aqui, você falando. Eu lembro quando eu estudava, e não deve ser muito diferente hoje em dia, que quando a gente estuda a civilização egípcia, né, porque não dá para apagar, né? Uhum. Passa de raspão que o Egito fica na África. Muita gente surpreende que o Egito fica na África. E aí, porque a medicina surgiu no Egito, a geometria, a matemática. Então, né, você dizer que sujeitos africanos são produtores de conhecimento que eles contribuíram para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade não é bom, né? Porque aí você desloca do lugar de coisa, do lugar do escravo, para o lugar de sujeito. Que é isso que o ensino história e cultura africana e afro-brasileira e educação para as relações étnico-raciais faz na escola, né? Porque, assim, isso não é um tema para os negros que estão na escola, é um tema para todas as pessoas, porque todas as pessoas vão ver aquele grupo como um grupo que contribuiu para o desenvolvimento do país, que tem história, que tem construções importantes ao longo desses séculos, né? Então você desloca para o lugar de sujeito. Então, isso contribui para a autoestima do sujeito negro, mas contribui para o reconhecimento do negro como sujeito pelo branco, pelo asiático, e etc. Uau! 19h28, eu não acredito. Nossa, vamos lá. Vou tentar começar eu tenho que sair daqui a pouquinho, que eu vou mediar um grupo focal. Nossa, não vou te prejudicar. Mas a gente pode fazer outra, Ai, a gente pode e deve. Se você tiver essa generosidade, Jaqueline. A gente pode entrar em temas específicos, assim, entendeu? Olha, o impacto que você me causou e que eu estou imaginando que você deve estar causando nas pessoas que estão te escutando, se você tiver essa generosidade, eu vou te agradecer muito, realmente, da gente... Sim, vamos fazer, sim. Tá? Explorar mais. E, assim, o que eu gostaria, então, até para não te prejudicar, é te deixar muito à vontade para terminar a nossa live. Eu só tenho gratidão. Eu vou guardar aqui duas coisas, tá? Das muitas. Né? O problema não está nas diferenças, né? Está na hierarquização das diferenças. Enquanto você falava, eu pensei na palavra aristocracia, né? Que nada mais, nada menos é do que o governo pelos melhores. Só que alguém disse que era melhor do que outro, né? Uhum. E aí a gente começa a entender algumas histórias, né? E a outra coisa, evasão, na verdade, é expulsão. Eu acho que muitas coisas que acontecem, infelizmente, a gente, para não se responsabilizar, deixa acontecer, né? Mas tem uma intencionalidade ali. E a gente que é preocupado com a educação tem que se tocar de que
a evasão não é uma coisa deliberada da criança, ou da família da criança, ou do adolescente, né? Aham. O ambiente é que não favorece a inclusão e o interesse daquela pessoa, daquela criança. Bem, quero te deixar super à vontade para dar aí o seu recado para o pessoal. Então, eu vou ter que sair, mas a gente combina um outro encontro. Desculpa, eu moro no centro e tem uma obra do lado do meu Ah, não, prédio. Não sei se falhou vocês em estão nada. ouvindo, mas só para concluir, né? Reeducar para as relações étnico-raciais significa trabalhar com equidade. E equidade é diferente de igualdade, porque igualdade é oferecer os mesmos direitos e tratamentos para todas as pessoas, né? E sem isso, e para você trabalhar com equidade, você tem que ter como perspectiva que todo mundo parte do mesmo ponto de partida. E as pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Trabalhar com equidade é considerar as especificidades, as trajetórias e as necessidades de cada grupo ou pessoa e trabalhar em cima disso para que ela alcance determinado direito. Então, de tudo que eu não tinha falado, o que eu gostaria de enfatizar é isso. Reeducar para as relações étnico-raciais demanda que a gente trabalhe com equidade. Maravilha. Jaqueline, obrigado e com certeza a gente vai ter outro papo. Vamos sim. Vou entrar agora no outro, tá, gente? Já liguei aqui o computador. Beijo, tchau. Obrigado.